Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso IR Talks, o bate-papo mensal com os principais profissionais de relações com investidores no Brasil. Eu sou Cássio Rufino, sou o CFO e CEO aqui da MZ e tenho o prazer de estar conversando com esses profissionais incríveis do mercado, diretamente dos estúdios da MZ Arena, com uma equipe tão incrível. O nosso podcast é transmitido através dos nossos canais do YouTube da MZ e também com exibição na BMC News, canal independente que busca levar a melhor informação em primeira mão com o objetivo de ajudar os investidores na melhor tomada de decisão. Hoje eu tenho o prazer de receber Camilo Gomes, gerente de finanças e de relações com investidores do grupo Eco Rodovias. Camilo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Bom, Cássio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser muito interessante compartilhar a minha experiência em relações com investidores com todos os profissionais aqui que são clientes e ouvintes da MZ. E quem é o Camilo no backstage? A pergunta que eu sempre inicio, eu quero conhecer mais do Camilo. Compartilha com a gente, Camilo. Bom, é difícil falar de você mesmo, né? O Camilo, ele é uma pessoa casada com a Mariana. Ainda não temos filhos. A gente está aproveitando esse momento para viajar bastante, curtir a vida. O Camilo pretende ter filhos. A formação do Camilo é em economia, tá? E o Camilo é uma pessoa simples, que tem alguns hobbies, como andar de bicicleta, ir na academia, visitar os amigos. É originário de uma cidade de 15 mil habitantes, no Qual interior de São cidade? Paulo. Chama Conchas. Fica próximo a Piracicaba, Botucatu. Então, nas minhas horas vagas, eu busco sempre visitar os meus familiares, os meus amigos de São infância. todos lá de Conchas. Sim, a maioria de Conchas. Muito bom. E como que foi estar, vir de Conchas e estar em São Paulo agora? Compartilha com a gente como que aconteceu esse movimento, Camilo. Na verdade, foi uma transição, né, Cássio? Eu acabei me formando ali no colégio, depois eu saí para fazer uma faculdade, eu fiz faculdade em Campinas, na PUC de Campinas. Acabou que nesse período do curso de economia, eu tive a oportunidade de participar no programa de estágio da CPFL, tá? E ali que começou a minha experiência na área de relações com investidores, no programa de estágio da CPFL. A CPFL era em Campinas. Era em Campinas. Então, eu estudava e fazia o estágio no último ano de faculdade em Campinas. Muito bom. E a sua esposa você conheceu lá em Campinas ou aqui em São Paulo? Por incrível que pareça, Cássio, conheci na minha cidade de Conchas. Ela não é da minha cidade, mas a gente tem amigos em comum. A minha melhor amiga é a melhor amiga dela, e num dos carnavais ela foi para minha cidade. Eu acabei conhecendo ela e desde então estamos, desde 2009 até hoje. Camilo, você já tá há muito tempo, então, com a sua esposa, enfim, nesse relacionamento. E um comentário interessante sobre essa questão de cidade pequena, minha esposa também é de cidade pequena, e o que eu acho muito engraçado de cidade pequena é uma dinâmica, eu não sei se em Conchas era assim, né? De uma pracinha, todo mundo vai para aquela pracinha, tem os carnavais que fica tudo em volta da igreja ali, né? Nessa rua principal. É uma dinâmica que a gente não tem aqui em São Paulo hoje, né? É idêntico, tem um adendo a falar, né, que Conchas, ela tem uma dinâmica da praça um pouco diferente. A igreja não é na praça onde fica a badalação, digamos assim, né, mas o mesmo perfil, tá, todo mundo ia para a praça. Hoje, obviamente, a dinâmica é outra, né, eu vejo os meus sobrinhos, os jovens, eles não utilizam a praça como a gente utilizava no passado, mas era exatamente como você mencionou a questão da sua esposa. É uma praça onde todo mundo se reunia, todo mundo conversava. Hoje está um pouquinho diferente. Muito bom. E Camilo, como que você vê? Vamos fazer um paralelo aqui para a gente entrar um pouquinho no RI da sua relação com a sua esposa hoje com relações com investidores. Porque você construiu ali um relacionamento
mantém esse relacionamento, obviamente, e assim eu acho que tem muita relação com o RI, que é uma construção de confiança, tijolo por tijolo, nessa grande jornada, né. E falando em jornada, como que você vê e como que foi para você iniciar na CPFL? Que área que foi? Foi no RI? Compartilha com a gente. Eu fazendo um paralelo, né, do casamento, assim, é uma coisa, uma construção, né? E dentro do casamento também tem a adaptação e a flexibilização, que você tem momentos ali que você acaba tendo uma dinâmica de se adaptar, porque ó, primeiro começa o namoro, aquela paixão, depois os compromissos que você tem que visitar a família e tudo mais. Então, fazendo ali um paralelo, né, eu comecei na CPFL em relações com investidores. Já tive a oportunidade de começar a minha carreira no mundo corporativo em relações com investidores. Então, essa questão de ser uma área muito dinâmica, que você tem que se adaptar, se flexibilizar, foi muito importante para o início da minha carreira. Eu acredito que a base lá, eu tive um estágio de verdade, né, onde eu consegui estudar, aprender sobre como que era a área de relações com investidores, principalmente as normas, né, que era ali, qual que é a diferença entre o marketing e relações com investidores? Uma das principais diferenças é que é uma comunicação regulada. Então você tem ali um norte a ser seguido, comunicações tempestivas, você precisa estar atento no trimestre, qual o período que você deve divulgar resultados, quando é um fato relevante, quando é um comunicado ao mercado. Então, eu aprendi muito na CPFL e isso serviu de base ali para iniciar minha carreira em relações com investidores. Já tenho 2 perguntas desse seu comentário, que o primeiro é, você fala: qual a diferença do RI e marketing?". Ou seja, você já trouxe um pouco de comparação entre essas 2 áreas, essas 2 skills super importantes, né. E é o que eu costumo falar, que o marketing tem muita relação com o RI. Eh, Você está ali numa comunicação regulada, que você precisa fazer todo um disclaimer, todo o compliance correta, mas de outra forma você tem que montar toda a estratégia de comunicação, como que você vai comunicar, quais são os canais, quais são as estratégias nesse barco como um todo, né. Ao longo desses seus 20 anos de atuação, Camilo, como que você vê a evolução do RI? Muita coisa, passei por muita coisa, Cássio. Assim, quando a gente olha, né, voltando um pouco ali para o aspecto regulatório, né, eu lembro que a gente tinha ali as instruções antigas, ainda não eram nem resoluções, né, as instruções CVM 400, que norteava ali a emissão de valores mobiliários, a 476, que era um pouco mais simplificada, a 480, que era o nosso norte do formulário de referência, a própria 358, que falava ali um pouco sobre fato relevante e negociação de ações, né? Então a gente teve uma revolução nesse arcabouço regulatório da CVM para dar mais detalhe e dar uma dinâmica mais fluida também com as resoluções agora, né? A resolução 80, a resolução 160, que norteia ali a distribuição de valores mobiliários, e a 44. Então, a CVM ela se adaptou. Agora, quando a gente olha também na dinâmica do Brasil e do investidor, principalmente do estrangeiro, a gente tinha lá, no início da minha carreira, o Brasil classificado como investment grade. Então era muito mais fácil as empresas acessarem esse investidor internacional, porque tinha ali um carimbozinho, olha, essa empresa está num país que é investment grade, então facilitava muito, né? Então no decorrer dessa evolução, o RI ele teve que se transformar de alguma forma, né? Se transformar, deixar a empresa mais notada frente a esses investidores estrangeiros para a empresa poder ser avaliada, poder ser vista. E aqui vocês conhecem muito mais do que a gente, né, a tecnologia, né? Então, o RI hoje ele usa muito mais a tecnologia do que no passado. Eu lembro que quando eu comecei em relações com investidores, para subir um documento no site, a gente mandava o documento para o time de assessoria ali da MZ para a MZ subir no site. Hoje não. Hoje é muito mais dinâmico. Hoje você entra no site, atualiza, programa envio de mailing. Então, e outras ferramentas de tecnologia que acabaram
facilitando a vida do profissional de relações com investidores. Então, foi uma transformação muito ampla quando a gente Eu vê. acho que foi sofisticando, né, Camilo? Sim, E fazendo um paralelo com o marketing. Da mesma forma que o marketing começou lá no 1.0, que era um marketing focado no produto, era só você falar, venda o carro, e você fazia todo o propaganda em cima desse elemento. Foi evoluindo, foi sofisticando, marketing 2.0, 3.0, enfim. Agora é focado no benefício daquele produto. A mesma coisa a companhia. Se antes era só falar da companhia, hoje não, ele precisa envelopar essa companhia, obviamente seguindo todo o compliance correto, mas tem que envelopar e saber como vai divulgar, como que você vai abordar, enfim, como que vai ser toda essa sua dinâmica do dia a dia, né? Falando em desafio, Camilo, a gente falou muito sobre essa grande evolução. E qual desafio você acha que evoluiu na área como um todo de RE? bom, falando em desafio no geral na área de relações com investidores, eu acredito que a dinâmica econômica do país nos últimos anos passou por altos e baixos, né? Então, acho que o profissional ele viu assim que o Brasil ele perdeu um pouco de relevância no cenário global, no ponto de vista de investimentos externos, e ele teve que se adaptar, ele teve que se ajustar ali e para continuar deixando a empresa dele, a empresa que ele trabalha, no holofote. Então, acho que isso que foi o mais desafiador assim, para o profissional de RI no Brasil. Muito bom. Acho que faz muito sentido esses elementos, porque o macro influencia também dentro da companhia, como que você vai deixar ela credível, quando vai deixar ela mais sexy para o mercado comprar e tudo mais, e todos esses elementos de comunicação. E de lá para cá, mudou muitas coisas, a gente já mencionou alguns pontos como esse, sofisticou muitas coisas sobre tecnologia. Agora vamos entender um pouquinho como que é hoje a sua dinâmica no seu dia a dia, Camilo, como gerente de RI ali e de finanças da Eco Rodovias. É, acho que assim, uma questão que, voltando um pouco à questão da adaptação, né? Eu comecei a minha carreira ali como RI, atuando exclusivamente na atender o mercado de equity, né? De ações. E no decorrer, né, da minha carreira profissional, principalmente na Eco Rodovias, eu fui assumindo outras responsabilidades. Uma delas é a estruturação de operações financeiras, tá? Que eu tive que me adaptar também, foi uma dinâmica de adaptação, eu não tinha ali bagagem de experiência para conduzir essa área. E atender também o investidor de renda fixa. Hoje, na Eco Rodovias, a Eco Rodovias tem um market cap de aproximadamente 5 bilhões de reais e tem uma base de debenturistas na casa de 17 bilhões de reais. Então eu tive que me adaptar também ao perfil desse investidor, qual que é a periodicidade que eu acesso o investidor de renda fixa. Ele é um pouco mais, digamos assim, ele não é tão imediatista, ele não quer a reunião para amanhã, ele quer uma agenda no mês que vem para atualizar crédito. Então eu tive que me adaptar a esse novo público, tá? Então isso eu acho que foi um desafio na minha carreira. Ótimo ponto. Você mencionou ali sobre renda fixa. São debêntures que vocês têm ali emitidas. Você tem quantas debêntures emitidas hoje? Olha, Cássio, é mais de dezena, porque como o grupo Eco-Rodovias, ele é um grupo formado por duas holdings, né? E acaba que a gente tem 11 concessões rodoviárias abaixo. Então, cada uma das concessões rodoviárias tem uma estrutura de dívida. A gente tem concessionárias que estão na sexta emissão de debêntures já, e a holding está na 14ª emissão de debêntures. Então, acredito eu hoje que se eu for contar no dedo, são mais de 20 emissões vigentes no Grupo Eco Rodovias. Muito bom. E como que você faz essa grande diferença desses dois perfis grandes que você tem de stakeholder de um lado, focado ali na renda fixa, e o aqui do mercado de capitais? Compartilha com a gente um pouquinho dessas diferenças que você tem dos dois lados. Bom, olhando os dois perfis, né, de investidores, de renda fixa e de renda variável, o que a gente acaba tendo, né, como diferença na abordagem desses investidores? Primeiro é a periodicidade, né, que a gente acaba
acessando muito menos o investidor de renda fixa. E quando vem demandas, são demandas pontuais, com agendas mensais para atualização de crédito. O horizonte também de análise do investidor de renda fixa, ele se limita ali ao período da dívida, né? A Ecorodovias, ela tem dívidas que têm um horizonte de maturação de até 15 anos, a mercado, tá? Tem outras estruturas de financiamento mais longas, mas com BNDES, mas o que acaba acontecendo é que ele está preocupado, o investidor de renda fixa, na sua capacidade de pagamento. E o de equity, ele está preocupado ali na geração de valor para o acionista final, né? Então, quanto que vai ser a dinâmica de pagamento de dividendos, para fazer ali o valuation adequado. Então, tem essas diferenças pontuais na abordagem de um investidor para o outro. E você acha que precisa ter maneiras de envelopar a informação diferente para entregar conteúdos para cada público, ou a mesma comunicação que você consegue falar com um, você consegue dizer para o outro? A mesma comunicação que você consegue falar para um, você consegue dizer para o outro. Óbvio que tem algumas mini adaptações que você consegue endereçar melhor. Eu acho que isso, o principal ponto que diferencia isso é a pessoa física, né? Que você tem que usar um vocabulário mais direto, né? Sem muitos termos técnicos. Mas o mercado em geral de renda fixa e renda variável, eles acho que trabalhar a mesma informação o suficiente. Hoje no seu call de resultados, você tem tanto de equity quanto de renda física participando do seu call, ou é mais de equity? Participando ambos, mas participando ativamente mais o de equity, principalmente o sell sides, né? Que assim, acho que também é uma vitrine, né? O call de resultados para o sell side que cobre a companhia, mostrar ali para o investidor, para o analista buy side, que ele está próximo da companhia, que ele faz perguntas interessantes, que vão agregar para o buy side, mas ativamente os analistas sell sides que cobrem o equity. Você mencionou um ponto que eu fiquei aqui com uma curiosidade. Você acha que no call de resultado, os analistas sell sites participam e fazem perguntas ativamente no call, mais para mostrar para os outros que ele está ali perguntando, fazendo? Porque no dia a dia eles estão ali te mandando e-mail, te mandando WhatsApp, te mandando ligação. Como que é essa dinâmica, Camilo? Eu acredito que sim, Cássio, até para mostrar, né, para se vender para o público, porque de fato eles têm acesso a e-mail, WhatsApp, acesso ao nosso número de celular, então é uma dinâmica que eles têm acesso, não precisaria aquela dúvida vinda deles, a gente Na hora do call, né? é, Surgiu aquela dúvida. exatamente, mas é para mostrar a qualidade das perguntas e também para acabar vendendo ali o nome dele, né? Porque o sell side óbvio que tem ali a relevância também do banco que está por trás, da instituição que está por trás do sell side, mas é um nome que ele leva para a carreira dele. Então eu acredito sim que o sell side ele utiliza o call de resultados para mostrar para os analistas buy sides que ele está engajado, que ele está próximo da companhia e que ele pode contar com o trabalho do analista sell side para suprir ali as informações do analista buy side quando ele precisar. Camilo, a gente falou bastante aqui das diferenças do público de equity, do público de renda fixa. Vamos falar agora um pouquinho das skills dos profissionais de RI. Qual é a grande skill que você acredita que um grande profissional de RI como você precisa ter? Eu acho que acaba sendo uma combinação de qualidades, né, Cássio? Assim, eu acabei mencionando aqui adaptação e flexibilização, são skills importantes assim para o profissional de RI nessa dinâmica do mercado de capitais. É óbvio que entender os normativos também CVM para saber o que ele pode, o que não pode comunicar, qual é a hora de comunicar, é super importante, tá? Então tem que ter uma bagagem ali de advogado, né, das normas. Conhecimento técnico, né, de análise financeira, eu acho que são skills que vão continuar presentes ali na bagagem de um profissional de relações com investidores. E pegando ali esses três principais pontos, né, juntando numa dinâmica de construção desse profissional, eu acho que
acaba sendo os skills mais relevantes para um profissional de RI. E a gente não pode esquecer a questão da tecnologia também, né? Que ela está muito presente no dia de hoje, né? Como eu mencionei, né, na primeira parte da nossa entrevista, antigamente a gente precisava de vários assessores para subir um documento. Hoje você faz isso de forma dinâmica, você tem ferramentas que permitem você acessar o investidor de forma mais direta, então acho que também ali um profissional muito que tem uma bagagem de tecnologia também é fundamental para a posição de relações com investidores. Legal, duas perguntas que eu faço sobre isso. Tem alguma ferramenta que você usa diariamente hoje dentro ali da Eco Rodovias? É a primeira pergunta e depois eu quero perguntar de time. Tá. Bom, a gente acaba utilizando as ferramentas, aqui a gente não foge muito do essencial de relações com investidores, né? A gente tem ali os e-mails, o telefone, o WhatsApp. Ainda tem muito e-mail? Como que é essa dinâmica também, Camilo? Menos, eu acho que assim, na medida que você vai criando aqui o seu network com o investidor, as comunicações acabam vindo, sim, continuam vindo por e-mail, mas aquela troca de mensagem, podemos marcar uma reunião, isso você já acaba resolvendo pelo WhatsApp. Mas a reunião one-on-one, ela ainda vamos dizer assim, o principal carro-chefe de relações com investidores. É ali que você consegue transmitir para o seu investidor, de fato, a sua estratégia, os pontos de vista da empresa, o porquê dessa estratégia, por que não da outra. Acho que a questão também de absorver o feedback, então, na linguagem corporal da pessoa, como ela está agindo ali na medida que você apresenta um projeto, apresenta as informações financeiras, as perspectivas da companhia. Então, eu acho que a reunião one-on-one, seja presencial, seja por meio remoto, é o carro-chefe da companhia. Mas, assim, a gente já tem que também utilizar das comunicações periódicas, né? Release de resultados, apresentação de resultados, tá ativo também numa agenda de conferências ligadas aí a principais bancos, conferências independentes, e também um outro ponto que eu acho super importante, principalmente aqui, quando a gente fala no eixo Rio-São Paulo, é ter uma agenda de No Deals Roadshows. Você tem ali um público, principalmente na Eco-Rodovias, né? Acredito que outras empresas acabam tendo a mesma dinâmica, muitos investidores baseados no Rio de Janeiro. Então, agendas de No Deals Roadshows presenciais no Rio de Janeiro é super importante. Muito bom. E aí, falando um pouquinho aqui, só pra gente fechar o looping da questão de dinâmica hoje a dinâmica do Camilo é como? Ele chega no escritório da Eco, falando nisso, é presencial ou vocês estão remoto? Como que vocês estão nessa dinâmica? A nossa empresa, ela tá no modelo híbrido, né, de Legal. 3x2. Eu E aí, qual que é a dinâmica do Camilo no dia a dia de trabalho normal? eu trabalho 5 dias no escritório. Eu não gosto, assim, eu acho que o trabalho no home office ele facilitou muito, acho que melhorou muito o mundo, né, a dinâmica corporativa como um todo. Mas eu tenho aqui aquela versão do período da pandemia de ficar em casa, trabalhando de casa. Eu tenho o privilégio de morar próximo do escritório, então eu prefiro estar ali todo dia no escritório, presente. Acho que na área de relações com investidores é super importante você estar presente, porque você acaba ali participando indiretamente de algumas reuniões que estão acontecendo no escritório, pegando algum assunto no corredor. Então eu acabo chegando no escritório, né? Eu acho que o meu cafezinho ele tem que estar ali, eu tenho que tomar o Uhum. cafezinho do escritório da dona Cida que faz o café lá, pega um café coado, toma aquele café e tenho alguma agenda, semanalmente eu tenho uma agenda de atualização com o meu time que toca relações com investidores e o time que toca as captações financeiras, e a gente vai acompanhando essa agenda ali no decorrer da semana, tá? É óbvio que tem algumas agendas um pouco mais elaboradas, estruturadas, mas eu procuro ali estar presente tanto com o meu time de captação como o meu time de relações com investidores. E qual ferramenta, ou qual site, ou qual elemento, quando você abre o computador, qual que é a primeira coisa que você abre nele?
Eu tenho, hoje a gente acaba abrindo 3 ferramentas, né, de comunicação interna e externa. A gente acaba abrindo o e-mail, né, o Outlook, o Teams, que é a ferramenta, Uhum. que tem uma comunicação mais dinâmica ali dentro do escritório, e o WhatsApp. Óbvio que depois a gente abre o Bloomberg, vê ali como é que tá a ação, como é que tá o mercado lá fora, antes do mercado abrir, acompanha as notícias, abre Por também. onde você acompanha as notícias? Eu gosto muito do valor econômico e também ali no Bloomberg, tá? Então coloco ali alguns filtros já pré-estabelecidos, né? Hoje, como os juros, a dinâmica global de juros, ela está em evidência, a gente ali na Ecorodovia, a gente quer entender como é que está abrindo a curva de juros lá fora, como é que está o Treasury americano, como é que está a curva de juros no mercado local. Então a gente acompanha muito também discursos do ministro da Fazenda, do próprio presidente da República, e isso acaba norteando um pouco ali o desempenho da ação no intraday. Muito bom. E agora a sua delegação ali para o time de RI. Como que fica a dinâmica e o dia a dia deles? E quantas pessoas você tem no time? É, Exclusivamente em relações com investidores, eu tenho 2 pessoas, tá? Um coordenador, que é o Thiago. Agradeço o Thiago, ele está me ajudando sempre. E o Gustavo. Então, um time formado por 2 pessoas e mais meia, que é o Camilo, né? Aham. Então, assim, óbvio que todas as reuniões, atualização, o Thiago ele já toca. Quando é uma reunião mais introdutória, mais estratégica, eu acabo participando e eventualmente a gente acaba colocando a nossa CFO também. E o Gustavo, ele é um profissional muito dinâmico, também um analista da área. Ele fica responsável por todas as atualizações periódicas, publicação de atas, atualização de site, construção de mails. Então, tem uma certa divisão, mas a gente está muito bem engajado e o time trabalha com uma interação magnífica. E tem o meu time de captação também, que são formados por outros 2 profissionais, o Edgar e a Nívia, que me apoiam aí nessa frente. Camilo, quando eu era menor, meus pais tinham casa de praia no litoral. E a gente sempre pegava ali imigrantes para descer, eu via aquelas placas gigantes de eco-rodovias. Eu falava, gente, o que será que essa eco-rodovias faz? O seu business hoje em dia é mais fácil, mais difícil de explicar? Como que seus stakeholders entendem a sua mensagem, ô Camilo? Eu acredito que sim, ele é um business mais simples de explicar, né? Apesar de toda a complexidade que existe no setor de concessões rodoviárias, né? A gente vê muita tecnologia embarcada, muita responsabilidade em prol da segurança do usuário e da manutenção viária. Mas eu acredito que, do ponto de vista do stakeholder, é um setor mais previsível. É um setor que não depende muito ali das vendas, ele depende da atividade econômica. Então, dado isso, eu acredito que o investidor ele tem uma segurança maior, né? Porque é um setor previsível, diferente de uma empresa, por exemplo, que trabalha com vendas, com produtos, que tem que inovar o produto de maneira muito rápida e dinâmica, né? Óbvio que existe a agenda de inovação e transformação digital dentro da nossa empresa, com o objetivo de deixar a rodovia mais eficiente e mais dinâmica, e mais fluida também para o usuário, mas é uma agenda que o produto ele é o mesmo, né? O produto ele é administrar É concessão fácil de rodoviária. tangibilizar, né? Exatamente, essa é a palavra mais adequada. É mais tangível do que um produto novo, inovador, assim, que vai transformar a vida do consumidor. Muito bom. E quando a gente pega esses elementos, uma companhia ela precisa comunicar aquilo que está executando, é, levar para o público todos esses elementos, fazer a pessoa entender. Nesse seu segmento, na companhia Eco Rodovias, como que você utiliza as redes sociais hoje em dia para conversar com o público? É interessante a pergunta, Cássio. A gente tem uma agenda de utilizar as mídias sociais com um viés um pouco mais corporativo, né? Então, o que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba utilizando ali tudo que na frente de ESG, frente de relações com investidores, frente também de relacionamento com o poder concedente, né? Que são os órgãos reguladores, que são ali os donos da infraestrutura
rodoviária, né, até com a agência reguladora também, existe ali algumas agendas. E o que a gente acaba fazendo do ponto de vista de relações com investidores? A gente acaba chamando o público ali que segue a companhia, principalmente no LinkedIn, para acompanhar os nossos calls de resultado, ou seja, trazer o público para as nossas ferramentas. Tá? Então, agora também, trimestralmente, a gente está fazendo um vídeo com os principais highlights do trimestre para dar ali um overview geral, um panorama geral para as pessoas que seguem a EcoRodovias no LinkedIn. Isso tem ajudado de alguma maneira geral? Como que você vê os reflexos disso? Eu vejo de uma maneira muito positiva, Cássio. É difícil tangibilizar, né? O que aumentou de pessoas no nosso call por eu estar comunicando isso no Uhum. LinkedIn, ou foi uma dinâmica também do setor que aumentou a audiência dos nossos calls. Mas sim, eu encaro isso como um ponto que veio a agregar no nosso dia a dia em relações com investidores. Hoje ali no seu Fale com R do site de Eco Rodovias, chega problemas das rodovias? Como que fica essa dinâmica? Chega muito, assim, acho que é normal em todas as empresas, né? Às vezes que teve algum incidente na rodovia, né? Ao invés de acessar o canal da ouvidoria, ali acaba acessando relações com o investidor. A gente faz um intercâmbio muito bom com o nosso time de ouvidoria, também acaba transmitindo essas informações ali para a ouvidoria poder solucionar, né? E também muita dinâmica de pessoas procurando emprego, né? Quando a gente abre, por exemplo, a gente conquista uma nova concessão, acaba que tem ali umas dinâmicas de contratação, né, regional, e acaba que a pessoa entra no site de RI e fala, olha, eu quero ser contratado pela concessionária XPTO, então tem essa agenda também de muitas pessoas enviando currículo para o Fale com RI. Hoje você tem algum KPI, alguma métrica que você consegue monitorar ali, rede social, eh, a performance da ação de alguma forma, Camilo? Não, a gente não tem um KPI específico para avaliar para acompanhar, né, o Uhum. desempenho da área de relações com investidores. O que a gente fez muito tempo, a gente vinha fazendo muito é a questão do perception. Então, permitir que o investidor possa avaliar a qualidade do seu trabalho em termos de materiais, em termos de acessibilidade, em termos de avaliação do nosso site. Então, era uma referência que a gente acabava fazendo muito no decorrer ali da evolução do nosso programa de relações com investidores. Muito bom. E aproveitando esse gancho que você mencionou, vocês realizam de alguma forma targeting ativo? Como que você faz, enfim, esse seu dia a dia na busca ali por novos investidores ou até mesmo analistas? A gente faz target, sim. A gente acaba utilizando muito o Bloomberg, né, principalmente com os peers locais e globais também, que acabam tendo um pouquinho mais de liquidez. E quando a gente acaba participando de algumas conferências internacionais, a gente passa o nosso target para o banco, para que o banco possa ser mais assertivo e a gente consiga ter ali uma reunião mais produtiva com investidores que já têm o perfil de investir no setor. Muito bom. E aproveitando esse elemento, você chega a preparar algum material prévio para essas reuniões, para enviar para quem você já vai conversar? Como que é um pouco essa sua estratégia? Não, a gente acaba abordando mesmo na reunião e o material adicional fica a posteriori, né? Depois das reuniões, a gente se coloca à disposição para marcar agendas adicionais, envio de materiais para esses investidores, de modo a suportá-lo numa análise da ação da companhia. No ano, Camilo, quantas conferências, sejam Node Roadshows ou conferências de bancos, você tem uma ideia de número de quantos eventos você participa? Ideia a gente tem, Cássio, assim, na minha mente agora, assim, teve anos que a gente chegou a atender, a gente fazia lá atendimento em conferência, Uhum, no Deal Roadshow, a gente chegou a atender mais de 1000 atendimentos, entre e-mails, calls, uhum. reuniões, mas a gente tem um acompanhamento, a gente faz o acompanhamento em quantas conferências a gente participa, seja local, seja no mercado internacional, né? Acaba Uhum. ficando um pouco
Entre Como que Nova, tá Yo- essa, entre Nova essa York e Londres acaba não fugindo muito daí. Tem algumas agendas de Europa, né, mas mais focada em no-deal roadshows e não em conferências. Uhum. E também alguns bancos nos provocando também com agendas na Ásia. Tá? A gente tem alguns fundos soberanos que investem em ações de empresas de infraestrutura, então faz sentido aí essa visita para esse continente. E em questão de pessoas físicas na sua base acionária, como que tá essa questão, Camilo? Tá cada dia mais presente, né? A gente viu esse boom de CPFs, principalmente ali no decorrer da pandemia, né, dos anos 2020. Ele tem sido crescente, tá? Não é muito relevante ainda em termos de financeiros, mas tá cada vez mais crescente na nossa base acionária. E chega uma demanda constante ali de alguma forma para vocês, de pessoas físicas? Pontuais, né? Então, acaba que tem dúvidas pontuais, investidores pessoas físicas, alguns gestores de fundos de investimento, que inclusive semana passada a gente atendeu uma pessoa física que é uma gestora de fundo de investimento, mas muito pontuais, assim, não tem muita demanda de investidor pessoa física. Aproveitando essa questão de demandas, de perguntas, já aconteceu em algum momento rumores ou informações incorretas que foram ali disseminadas sobre ecorrodovias e como que você contornou isso? Interessante a pergunta, Cássio. Sim, tá? Teve um momento da Ecorodovias que a gente passou por uma mudança da estrutura organizacional, tá? E dentro dessa mudança, o nosso CEO, ele deixou de exercer o cargo de presidente de uma das subsidiárias. E, para formalizar essa, essa saída, né? Ele acabou renunciando, tem uma ata de renúncia, né? E o que acabou acontecendo? O jornalista acabou pegando aquela ata e colocando no noticiário como se ele tivesse renunciado ao cargo de CEO da Ecorodovias. Então, o que a gente teve que fazer? Né? A gente teve que acionar o nosso plano de gestão de crise, atuar de forma rápida e assertiva, e ainda bem que a gente conseguiu ali contatar o jornalista, acessar a nossa base de relacionamentos, os analistas sell-sides, analistas buy-sides, e contornar a situação com sucesso. Tá? Mas existiu sim, esse é um episódio que eu lembro muito. E aproveitando esse cenário, a gente tem agora o quadro de pergunta do especialista, que é um cenário hipotético, tá? Que você precisa dar um exemplo ou uma solução para nós nessa pergunta. De novo, no cenário hipotético, Camila, como você ajustaria a comunicação com os investidores caso acontecesse alguma crise dentro da sua companhia? Bom, eu acho que a gente tem que, primeiro, né, acessar o plano de gestão de crise. Caso a empresa ainda não tenha esse plano bem traçado, precisa ser dinâmico, ou seja, precisa prestar informação para o investidor de forma dinâmica e assertiva, informar ali fazer uma reunião interna, né, coletar as informações de forma a não a ser transparente com o investidor, isso é super importante, né? E se colocar à disposição também, prestar contas de forma, por exemplo, se foi um capítulo, um episódio, algum processo, alguma coisa, que a empresa continuará a afirmar aquele compromisso com a comunicação ao longo do encerrar dessa crise, digamos assim. Acho que tem um ponto muito interessante que você fala, que é ter integridade ali como um todo. Então, tá disponível, falar a verdade e tá ali perto da base como um todo e conversar. Excelente ponto. E o profissional precisa estar preparado para todos os elementos, sejam bons ou ruins, nessa longa jornada de profissional de RI. Como que você, no dia a dia, tenta estar atualizado com tudo que está acontecendo no mundo, Camilo? É difícil, Cássio, mas óbvio a gente acaba fazendo benchmarks também com outras empresas, acompanhando também não só as novas regulamentações, mas também a construção das novas regulamentações, né? Eu acho que a ferramenta da audiência pública, quando você participa ali de discussões sobre
ajuste de normas, atualizações de normas, você tem que estar presente. Então, usar muito também as associações de classe, né? Eu acho que a Abrasca foi uma associação que evoluiu muito, tá, na construção, então, e também ela transmite ali as mudanças que estão acontecendo no setor do ponto de vista de companhia aberta. Eu gosto muito da Abrasca e acompanho muito ali os movimentos e as reuniões de atualização que a gente acaba fazendo. E óbvio, né, assim, o suporte da MZ também, como utilizar as novas tecnologias, o que tem de novo no mercado para a gente poder ter uma ferramenta mais apropriada para acessar os investidores. E também tendências, né? Tendências de investimentos. A gente sabe que a gente está num mundo onde a diversificação de investimentos tem aumentado, né? Assim, se a gente falar em criptomoeda, há 10 anos atrás nem existia, então a gente tem que colocar, deixar as ações ali, o investimento de equity bem posicionado também, frente a esse novo leque de investimentos que está surgindo no mercado. Uma curiosidade, já teve algum momento na sua carreira, nesses longos 20 anos que você tem, que você teve que fazer uma coisa completamente inusitada em alguma reunião com analista, enfim, ou com investidor? Inusitada? É. Hum, não. Uma vez a gente teve que, até eu estava apresentando para o presidente, tinha um fundo que estava passando por uma troca de nome, tá? E acabou surgiu na nossa base um nome diferente, né? E o presidente me perguntou o nome do fundo e eu não soube responder, né? Quem que era a pessoa por detrás daquele, o portfólio manager por detrás daquele fundo, né? E depois eu fui saber que ele tinha trocado, o fundo tinha trocado de nome, né? Então, daí no dia eu tirei uma selfie com o gestor do fundo E para mandou. mostrar pro meu presidente. É uma situação inusitada, assim, mas Você sabe todos de cabeça, todos os portfólio management? a maioria. A maioria, sim. Óbvio que a gente tem um canal mais direto com o buy-side, né? Mas, assim, se a gente for pegar os 20 principais investidores da EcoRodovias, a gente sabe quem são os responsáveis ali pela tomada de decisão. E diariamente você acompanha esse movimento da base acionária? Sim, diariamente. A gente tem ali o sistema, até utilizando pela MZ, em parceria com o Itaú, a gente acompanha diariamente a evolução da base acionária. E você toma alguma ação, seja preventiva, ou você tenta ser mais reativo? Como que é essa sua dinâmica? Eu acho que ambas, Cássio, a gente acaba sendo preventivo e acaba sendo reativo também, né? Ali tem um movimento de venda, você quer procurar entender, né, qual que é a razão, se é um movimento, por exemplo, do setor de fundos que o investidor está saindo do papel, se o investidor está aumentando posição também, entender, colocar à disposição que informação ele precisa. Então, acho que em ambas a gente acaba atuando ali na medida que a gente já vai notando essa evolução, seja para cima ou para baixo na base acionária. Muito bom, Camilo. Bom, chegou aquele momento do quadro de bate-bola, o qual eu vou te fazer algumas perguntas e você responde com uma palavra, palavras curtas, tá, Camilo? Assim, não vamos fazer frases longas aqui, Tá. tá? Preparado? A gente nunca está preparado, né, Cássio? Mas vamos lá. Vamos lá. Um hobby, Andar de bicicleta. uma rede social, LinkedIn. uma compra online, Tênis. uma fonte de informação, Bloomberg. uma ferramenta indispensável, Alicate. um podcast, IR Talks. um lazer, Bicicleta. um desafio profissional, Se manter atualizado. uma grande conquista, Meu casamento. um sonho, Ser pai. um livro. Vidas secas. Muito bom, Camila, arrasou. E para a gente fechar o programa de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem naquela câmera para os profissionais de RI que estão nos assistindo, que acompanham esse mercado tão intenso que é o de RI, de mercado de capitais como um todo. Deixa uma dica para eles.
Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu acho que vocês não podem desistir dos seus sonhos, sejam pessoais, sejam profissionais. O mercado de RI, acho que você tem que ser persistente, né? O que eu falei um pouco aqui na nossa conversa, você tem que estar antenado sobre as regulações, né? Entender também as dinâmicas de investimento do mercado e aquilo que eu sempre falo, né? É a persistência, é se manter atualizado. Se mantendo atualizado, você vai ser, sim, conquistar uma boa posição de relações com investidores. É aquele paralelo que a gente sempre faz, né? O profissional ele tem que amadurecer ao longo do tempo. É igual você ir na academia, né? Você está buscando uma condição melhor de saúde ou um aumento de massa magra. Você não é um dia indo na academia que você vai conquistar isso. Você vai ter que ali constantemente ir na academia para você conquistar uma saúde adequada, para você ter ali um corpo que você deseja. Então, é mais um pouco disso. Continue batalhando, persistindo, estudando e se preparando. Com isso, vocês sim conseguirão almejar novas posições em relações com investidores. Camilo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Tenho certeza que suas dicas e a sua experiência foram valiosas para quem está nos acompanhando. Obrigado. Eu que agradeço, Cássio. Muito obrigado pelo convite e foi muito gratificante compartilhar aqui a minha experiência com vocês. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez no nosso IR Talks. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.